do parlamentar do PSD, o Sr. Professor Paulo Martins Costa e a restante equipa. Sr. Professor, esta é uma matéria naturalmente de elevada complexidade técnica e, portanto, como imaginará, as nossas questões não podem ter a profundidade, pelo menos da minha parte, não terão certamente a profundidade que o seu conhecimento exige. Sem embargo, devo dizer que naturalmente esta é uma matéria que nos preocupa a todos. A mim preocupa particularmente porque sou exatamente de Vila Nova de Famalicão e, portanto, há outros deputados também que são exatamente banhados por esse mesmo rio, mas independentemente dessa circunstância, a razão da nossa preocupação resulta exatamente do facto também de ser do nosso conhecimento que se há uns anos atrás este tipo de estirpe raramente isto era recente, a menos de 3, 4 fármacos acabava por ser eliminada, sabemos que a evolução do tempo tem demonstrado exatamente o contrário. Ainda não há muitos anos atrás, o Instituto Genético de Pequim dava conta de ter detectado variantes desta bactéria que eram resistentes, pelo menos, a 8 tipos de antibióticos. Ou seja, a resistência deste tipo de estirpes tem vindo a aumentar, ou pelo menos tem vindo a ser detectado. Nós também tivemos a ocasião de interpelar o Governo no sentido de saber o que pretende ou não fazer sobre esta matéria. Ainda não obtivemos resposta, mas naturalmente também devo confessar que está em tempo de o fazer. E por isso gostaria de colocar algumas questões de natureza muito prática e muito objetiva sobre este assunto. E a primeira pergunta que lhe gostaria de colocar, Sr. Professor, é esta. Fez aqui referência, e das notícias que nós pudemos ver, que estabeleceram contactos com unidades de saúde na bacia do Rio Ave e desses contactos chegaram à conclusão de que nenhuma dessas unidades tinha isolado anteriormente bactérias semelhantes. O Sr. Professor acabou mesmo de o referir na sua intervenção. A pergunta que eu gostava de colocar era quais foram as unidades que fizeram esse contacto, porque o Sr. Professor próprio também o admitiu que não terão estabelecido contactos com todas as unidades de saúde. Uma segunda pergunta que gostaríamos de colocar era a seguinte. O Sr. Professor diz que os fatores ainda desconhecidos que poderão estar relacionados com esta matéria diz respeito aos efluentes hospitalares. Ou então também relacionados com poluição química no próprio Rio Ave. Eu não compreendi, sinceramente, como é que se faz esta conexão entre o aparecimento deste tipo de bactérias com os efluentes hospitalares. Gostaria que fizesse aqui uma relação mais próxima dessa circunstância que eu confesso que não entendi. Uma outra questão ainda, uma pergunta também mais prática, diz-nos o Sr. Professor, ou podemos ver também nas notícias, que estas bactérias podem ter sido enriquecidas por algum poluente químico existente no Rio Ave. Esta é uma pergunta mais complicada, porque eu e o estudo que o Sr. Professor publicou na Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, estudo este que, aliás, o Sr. Professor fez referência por força da investigação que fizeram em torno de um conjunto de hectares, e a dado passo no mesmo podia-se ver o seguinte: o motivo pelo qual o enriquecimento é um fator que influencia o aparecimento de estirpes com um nível de antibiorresistência mais elevado não está elucidado, sendo um fenómeno que ainda não foi referido na literatura especializada. Isto é uma pergunta simples, mas que eu gostaria de colocar pela simples circunstância de haver uma afirmação de que, de facto, ele pode ter sido enriquecido, mas depois o próprio Sr. Professor, num outro estudo, faz referência ao facto disso ainda não estar devidamente comprovado ao nível científico. Mas, Sr. Professor, a pergunta principal que eu gostaria de colocar e que deixo exatamente para o fim, antes, não deixando de lhe agradecer o facto de aqui estar e de nos fornecer estes estudos, e as duas perguntas, melhor dizendo, são estas. Quando é que, ficamos sem saber, quando é que foram feitas estas análises? Em que período de tempo? Sabemos que foi no inverno, não sabemos se foi em que altura é que isto ocorreu, esta colheita das amostras. Naturalmente, depois há um trabalho laboratorial posterior. E a pergunta final,
perante tudo aquilo que já se sabe hoje, que passos entende o Sr. Professor que deveriam ser dados para sabermos mais sobre este fenómeno que a todos nos preocupa. Esta é que é a derradeira questão que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.